Bem-vindos a este episódio especial do Plug-in, o podcast do público para quem tem ou quer ter um veículo 100% elétrico. O meu nome é Sérgio Magno e tenho o prazer de ter a companhia do Pedro e do Telmo, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, OVE, nossos parceiros neste podcast. Pedro, Telmo, mais uma vez obrigado pela vossa parceria e presença. É um programa especial e vamos dedicar a um dos dilemas mais comuns, uma das perguntas mais comuns que nos chegam aqui, que é híbrido plug-in ou 100% elétrico. Obviamente que à partida a resposta deste grupo será tendencialmente favorável ao 100% elétrico, mas vamos tentar então desmistificar alguns mitos e explicar porque é que na grande maioria dos casos a resposta é mesmo aquela que nos parece óbvia, que é o 100% elétrico. Pedro, Telmo, muitas vezes ouvimos dizer que o híbrido plug-in ou PHEV, como é conhecido, é o melhor dos mundos, porque permite modo de condução 100% elétrica e também permite, em caso de necessidade, usar combustível ou motor a combustão e andar por aí afora sem grandes ansiedades relativamente à autonomia. Mas pode ser também o pior dos mundos, ou não estão de acordo com esta questão? Para mim é mesmo o pior de dois mundos, não há a mínima dúvida. É óbvio que ali termos um motor de combustão que amplia a autonomia do veículo é uma questão de segurança. Isso funcionou muito no início da mobilidade elétrica, portanto a escolha para os veículos 100% elétricos era curta, as autonomias não eram grandes, portanto servia ali de uma entrada na mobilidade elétrica. Eu falo por mim, eu fiz isso. O meu primeiro veículo foi um híbrido plug-in que fazia pouco mais do que 50 km, só que isso serviu-me exatamente para ver, 50 km, isto está para mais do que a minha vida normal, mesmo a não ter que carregar todos os dias. E aquilo que nós verificamos, e é um mito que nós temos que falar aqui claramente, já o temos vindo a dizer várias vezes, é de que não é o melhor dos dois mundos, antes pelo contrário é mesmo o pior, e o mito de que se eu não consigo carregar em casa, ou se não tenho facilidade em carregar, vamos mais à frente, se calhar, é mesmo aquele que eu não devo escolher, é o plug-in. Mas há vários, não é? Nós devíamos começar por aí, quero explicar os vários tipos de plug-in que existem. Telmo, se calhar para nos ajudar um bocadinho nisto, que é aqui o nosso técnico de serviço, por assim dizer, talvez dentro da área técnica, clarificar um bocadinho dos conceitos, o que é esta questão do plug-in e do BEV e por aí fora. Portanto, aquilo que nós conhecemos mais por BEV, que é o Battery Electric Vehicle, é o 100% elétrico. Portanto, basicamente tem baterias, tem motores elétricos, é o mais eficiente, portanto, tem menor manutenção, zero emissões locais, podemos carregar em casa, na rua, sim, quase em todo o lado, hoje em dia. Depois temos o tal PHEV, ou Plug-in Hybrid Vehicle, que tem os dois corações. Portanto, tem um motor elétrico, que tem uma pequena bateria, portanto, usualmente essa bateria dá para 40, 80, já há uns PHEVs que fazem 100, 120 km, reais não é bem assim, mas pelo menos aqueles anunciados em modo elétrico. Sim. E depois também tem um motor a combustão e um pequeno depósito também. Esse depósito também é sempre muito, muito mais pequeno, onde a motoricidade, portanto, as rodas podem ser movidas por ambos esses dois motores e, portanto, é um complemento à mobilidade daquele veículo poder acionar o motor a combustão. Depois temos ainda aqui uns modelos entre estes dois que são os EREVs, os Extended Range Electric Vehicles, que são veículos elétricos com extensores de autonomia. Basicamente é um conceito que vai voltar, acho eu, nos próximos anos, por causa das novas metas. Já se notou que está aí marcas a anunciar, não é? A anunciar, mas neste momento no mercado ainda só temos 2 ou 3. E, portanto, por enquanto só temos 2 ou 3. Exatamente. Sim. Mas é o mais capaz de ali diminuir drasticamente as emissões com um motorzinho pequenino. E, portanto, estes veículos são 100% elétricos, ou seja, só o motor elétrico é que faz mover as rodas, mas tem um pequeno gerador a combustão que faz carregar a bateria e depois a bateria tem energia para fazer essa tal movimentação. O sucesso do nosso i3 Rex. Exatamente. Que foi um veículo de sucesso na bastante altura. Sucesso, e neste momento no mercado atual temos o Mazda MX-30 REV e o Leapmotor C10 REV. São os dois que neste momento têm estas duas componentes. Depois ainda existem os híbridos convencionais, que são aqueles que já toda a gente conhece. Não se pode carregar a bateria de forma externa. Não se pode carregar a bateria, portanto é o próprio motor e as desacelerações que carregam uma pequena bateria, neste caso ainda mais pequenininha, e que tem autonomias de 1-2 km e depois que vai ali fazendo aquele regime híbrido. Mas desses nós não vamos falar aqui é só entre... É só dar a nota de que eles existem. Isso para nós é um veículo a combustão.
Muito bem, voltando à questão do pior dos mundos, acho que o primeiro é a questão que muita gente, eu tenho visto isso nas análises até de colegas, que é muitas vezes, de facto, os PEVs permitem consumos relativamente baixos. Eu ainda tenho um PEV antigo, mas até posso dizer isto agora, porque acabei de fazer isto a semana passada, onde encontrei lá um carro, depois isso é outra conversa, uma conversa mais privada, em que tive que fazer a revisão, portanto, mais 400 euros de revisão, porque é a manutenção. Um dos grandes problemas dos PEVs é a manutenção. Aí é mesmo o pior dos mundos, não é? Aí eu acho que isto consegue ilustrar muito às pessoas o problema da manutenção, que é o número de peças. Estes números não são, que eu vou dizer, não são reais, é apenas uma indicação. Mas se nós num veículo 100% elétrico temos cerca de 300 peças, num veículo combustão temos 3.000, a ordem de grandeza será mais ou menos esta. Num plug-in nós temos ainda mais peças. 3.300, 3.500, algo assim. Portanto, quantas mais peças, mais manutenção. Agravado, porque portanto, a combustão implica aqui as velas, os óleos, uma série de componentes que têm manutenção regular e que é cara. E, portanto, essa é uma parte que não joga nada a favor dos veículos plug-in. Aquilo que nós temos vindo a assistir é aquilo que eu dizia. No início, a escolha e as autonomias dos veículos 100% elétricos não eram suficientes. Claramente não eram suficientes. Hoje não é isso. Nós temos centenas de veículos disponíveis. Temos mesmo níveis de autonomia muito diferenciados. E a rede de carregamento também. A rede de carregamento, então, com a última geração de veículos elétricos, baterias de 800 volts, carregamentos a 400 kW ou mais. Portanto, aquilo que se repõe da autonomia é muito rápido. É óbvio, e as pessoas já vão dizer, mas nós não temos esses carregadores em todos os sítios. Pois não, por enquanto não temos, mas aquilo que nós temos que lutar é que eles estejam principalmente nos principais eixos rodoviários que nos permitam parar e rapidamente recarregar 80% da bateria. E a verdade de um veículo de terceira geração, destes mais recentes, é que nós conseguimos repor 80% da capacidade da bateria em pouco mais de 15 minutos. Anda ali a rondar os 15 minutos, alguns até um bocadinho para baixo. E se estamos a falar de um carro que tem 600 km de autonomia, 80% é muito quilómetro, portanto não precisa de fazer isso. Mas em termos de nicho específico, ainda há alguns... Eu vou dar um exemplo de um... Ainda há um nicho específico de pessoas que podem ir para o plug-in. Para o híbrido plug-in, ou vocês acham acredito, que já não acredito? Não, eu tinha aqui um exercício para fazer com vocês que era interessante. Que é o exemplo real do familiar meu, um cunhado, neste caso, que já não está cá, está na Austrália, não importa, mas o que importa é que ele tinha uma empresa em que ele era quase empresário em nome individual, não é? Tinha ali pouca gente a trabalhar com ele, que era mudança de fechaduras e de vidros. E ele trabalhava no Alentejo, e muitas vezes era chamado às 3 da manhã para me dar um vidro num banco no Algarve, porque ele fazia uma... Ou seja, há aquelas pessoas que não conseguem planear muita vida e que de repente o telefone toca e tem que fazer 300 km ou 200 km, são poucas, mas estas ainda, a verdade é que ainda não conseguem viver muito bem com 100% elétrico. Eu ia que 99,9% dos casos estão cobertos hoje. Mas há este 0,1. Mas há esse 0,1 e há uma outra coisa, que é a nossa disponibilidade para modificarmos as nossas rotinas. Sim. Esse é o principal problema. Mas o exercício que eu queria fazer com vocês, se concordarem aqui, era aqui 3 perfis de utilização que nós podíamos ver se existe ou não cabimento para um veículo 100% elétrico. O primeiro perfil é alguém que faz muito poucos quilómetros por semana. 50 a 100 quilómetros por semana, portanto é mesmo muito pouco. E a questão é se consegue carregar em casa. Se consegue carregar em casa... Eu não tenho, digam-me vocês, mas eu não tenho grande dúvidas que provavelmente um veículo 100% elétrico em segunda mão, um seminovo, que hoje já se conseguem aqui no mercado entre os 10 mil, aqui um pouco acima, se calhar alguns até abaixo, que serão suficientes. Se carregar em casa, acho que concordam comigo que não há grandes dúvidas. Se não consegue carregar em casa, aqui coloca-se algumas dúvidas, que é o investimento que tem que fazer para ter um veículo com um bocadinho mais de autonomia, para que não tenha que ir todos os dias carregar. Mas mesmo assim, eu diria que com um investimento um bocadinho maior, consegue um que tenha 250, 300 km de autonomia real e também, portanto, um 100% elétrico resolve o problema.
Estamos todos de acordo. Sim. Mas aqui também enquadra-se a parte das rotinas que tinhas dito há pouco. Sim. Se uma pessoa que faz compras, hoje em dia todas as pessoas têm que fazer compras, ou vão a um sítio qualquer onde existe um posto de oportunidade, é preciso ver que essas rotinas se alteram e as pessoas adaptam-se. Enquanto os 30, 40 minutos que faz as compras, coloca 80% no seu veículo. E, portanto, o que temos que ter aqui é também a complementaridade de termos redes que nos... que estejam disponíveis para esta... Onde nós paramos normalmente. Esse é hoje verdadeiramente a primeira preocupação. É de que as pessoas percebam de que a sua rotina pode ser, na sua rotina diária, pode ser incluído o carregamento. Estamos a falar de quem não tem o carregador em casa. Hoje, quem consegue carregar em casa ou no escritório de uma forma geral, para esses já não há dúvida. Eu diria que é 100%. Sim, não, eu acho que não há qualquer dúvida de que é para carregar, de que um veículo 100% elétrico consegue cobrir todas as tipologias de uso. Restam-nos aqueles que realmente não conseguem carregar em casa, que de alguma forma na sua rotina diária têm que incluir o carregamento. Diária ou semanal. Mas voltando ao tema deste podcast, que é híbrido plug-in ou 100% elétrico, para esse é que não faz de todo sentido ir para um plug-in. Para aqueles que não conseguem carregar em casa. Exatamente. Mas esse é uma das perguntas é o mais que difícil de explicar às pessoas. Que eu via e que eu ouço com mais frequência, que é pedirem-me uma recomendação de compra e dizem-me: eu quero um híbrido plug-in porque não consigo carregar em casa. Mas aí é que não faz sentido nenhum mesmo. Porquê? Porque o híbrido plug-in, como tem pouca autonomia em modo 100% elétrico, foi desenhado para um carregamento diário, ou carregamento todos os dias. Muito frequente. Mesmo que tenha 100 ou 80 km de autonomia. E em casa, esse carro, tradicionalmente, tipicamente, carregar na rede pública fica muito caro. Fica muito caro, porque tem muito carregamento. Um carregamento lento, embora já existam plugins que efetivamente carregam mais rápido. Sim, mas quem não carrega, quando não consegue carregar diariamente e a preços competitivos, é aí que não faz sentido nenhum, porque passará o tempo todo a andar com um carro com uma bateria que está vazia, não é? Quase sempre vazia e, portanto, mais pesado, que vai ter consumos maiores. Ou seja, nós recebemos na associação um e-mail, tu deverás estar recordado, Sérgio, de um utilizador que tinha comprado um plugin eu penso que ele terá sido ali um pouco empurrado pelo concessionário, ou algo se passou ali. E ele descreve uma viagem longa com um plug-in. Sim. Ou seja, pouca autonomia, de que de 60 em 60 km tinha que estar a parar e levar muito tempo para carregar o carro. Um plug-in não foi feito para esse tipo de utilização, não é? Ele descreveu-nos que a todas as áreas de serviço que parava, punha o carro a carregar, o que não faz qualquer sentido. Exatamente. Porque não foi desenhado para isso. Exatamente. Mas pronto, mas para essas pessoas é que de facto não faz sentido algum, mas é uma dúvida muito comum. As pessoas acham que quando não têm onde carregar, então é melhor um plug-in porque tem motor a gasolina. Disparate. No limite até era melhor um híbrido sem tradicional. No limite é mesmo isso que eu dizia, um híbrido tradicional, aqueles HEV que o Telmo descreveu há pouco. Os outros duas tipologias de carregamento, para avançarmos aqui rapidamente, é aquele que faz 50 km diários, consegue carregar em casa, aí já passamos por cima, é sem dúvida um veículo 100% elétrico. Quando não consegue carregar em casa, aqui, se alguém faz 50 km diários, vai precisar ter um carro com uma autonomia real entre os 250 e os 300 km para que consiga incluir na sua rotina semanal uma ida ao supermercado, um posto de carregamento na sua zona e conseguir carregá-lo. Também não há grande dúvida, porque até a poupança que estas pessoas vão ter justifica esta troca. Também estamos de acordo, não é? Portanto, aqui não é. Depois entramos aqui naquele que pode ter mais discussão, que são aqueles que fazem mais de 100 km diários e que, se tiver o carregamento em casa, também não oferece grandes dúvidas, já está afastado. Mas se realmente não consegue carregar todos os dias em casa, vai ter que incluir na sua rotina praticamente de 2 em 2 dias um sítio para carregamento. Há aqui uma coisa que favorece muito o veículo 100% elétrico, é que se há alguém que faz mais do que 100 km diários, a poupança que um veículo 100% elétrico vai trazer é muito grande e, portanto, pode ir a um veículo de última geração com autonomias de 600, 700 km. E, portanto, tem essa vantagem. Mas, efetivamente, para alguém que possa fazer com muita frequência viagens mais do que 100 km todos os dias e que não esteja disposto a alterar a sua rotina todos os 2 dias... Disposto ou não possa, porque há situações em que não pode. Pronto, tem aqui ainda uma situação que nós temos que evoluir, mas o problema
não está em ele ter que optar por um veículo, por um híbrido, um HEV. O problema está em que nós temos que criar situações de carregamento. Nós é que temos, aquilo que nós temos é adaptar as infraestruturas para que essa pessoa também tenha capacidade de carregar. Até porque estamos a falar, uma pessoa destas também vai ter que carregar, que num veículo a combustão também vai ter que ir à bomba muitas vezes, né? À bomba de combustível muitas vezes. E portanto, essa ele está mais descansado porque existe, inclui facilmente na sua rotina, na sua vida. Aquilo que nós temos que fazer é com que os postos de carregamento também lhe surjam com a mesma disponibilidade, com a mesma facilidade com que exista o posto de combustível e hoje, mais do que surgirem os postos, é realmente para este tipo de utilização que sejam postos de carregamento rápido. É outro assunto que nós temos que debater aqui, porque tem havido muita ideia, ou pelo menos a mim têm-me chegado muitas dessas ideias de que nós não precisamos dos postos de carregamento normal. Porque já isto é evolução, leva-nos, nós só precisamos de postos de carregamento ultra rápidos. Não é assim, nós precisamos deles todos. Não vamos agora, neste episódio, de falar sobre isso, mas é um bom tema para outro. Mas olha, só para resumir, e até porque o nosso tempo já foi ultrapassado, para não variar, então diríamos que em caso só mesmo no caso de um perfil muito específico, aquele utilizador que faz mais do que 100 km por dia e que tem muitas vezes viagens urgentes, que não consegue planear as viagens, normalmente por razões profissionais, e que não consegue carregar em casa. Só nessa situação é que o híbrido plug-in poderá fazer sentido. Eu diria que nesse caso eu nem optaria pelo plug-in. Por muito que me custe, se calhar até o HEV, a tecnologia dos híbridos plug-in tem evoluído muito, não é? Mas os consumos que normalmente esses veículos têm não são nada amigáveis, não é? Principalmente comparados com... Se não carregarmos a bateria todos os dias. Portanto, se calhar convém... Há aqui outra coisa que nós não falámos, que é aquele uso típico, também existe muito, de que, mas eu faço uma viagem ou duas por ano muito grande. Sim, pois. Mas para isso eu recomendo sempre aquilo, que é, quantas vezes é que precisava transportar 7 pessoas no carro? Uma vez por ano. Então é melhor comprar uma carrinha de 7 lugares. E também muda de casa às vezes. Então é melhor comprar um caminhão. Exato. Muito bem visto. Não faz sentido. Mas, Telma, alguma coisa a adicionar para fecharmos aqui este episódio? Era mais a questão também das redes, que mencionámos aqui há pouco. Temos que ir adaptando a nossa utilização diária ao tipo de redes que também precisamos. Se não temos forma de carregar em casa, temos que ver se na nossa zona já existem postos de carregamento normal, onde possamos, por exemplo, deixar o carro à noite a carregar. E cada vez mais as cidades estão a apostar neste tipo de carregamento, e depois começar a ver também nas aplicações, nos mapas, o que é que já existe à nossa volta que nos permita fazer uma vida normal, que hoje faríamos com um carro a combustão a testar. O que é que fazemos com as zonas de carregamento nessas mesmas áreas? Se as áreas de serviço à nossa volta já têm postos de carregamento que nos permitam não alterar muito a nossa rotina, mas fazer na mesma uma visita semanal ou bissemanal a essas áreas e ir carregando o veículo e fazendo a mesma rotina que hoje em dia faríamos. Muito bem, pego nisso para fechar, que é, de facto, fica bem o conselho, analisem bem o vosso perfil de utilização antes de optar por uma solução que aparentemente é mais segura, mas que depois a longo prazo, é aí que está, pode sair mais cara, até porque as redes estão a evoluir, assim como a tecnologia dos carros 100% elétricos, e como o Pedro referiu, mesmo para situações em que as pessoas não querem, não podem investir muito num carro elétrico, o mercado dos usados cada vez está, felizmente, a dar mais soluções. Aproveito para apelar uma vez mais ao envio de sugestões para outros temas que gostariam de ver aqui analisados, através do e-mail sergio.magno@publico.pt. Telmo, Pedro, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana. As redes sociais são um espelho da realidade ou nem por isso? Acham que eu sou inquebrável. E não sou. É sobre isso que vamos refletir no novo podcast do Público. Eu choro, eu deixo-me ir abaixo. Eu sou Inês Duarte Freitas e no podcast A Vida Não É O Que Aparece converso com personalidades bem conhecidas nas redes sociais e fora delas sobre o que se passa do outro lado do ecrã. Não é fácil estar no país sozinho, não é fácil a onda de ódio que a gente está recebendo nos últimos tempos. Eu decidi que eu vou mostrar menos da minha vida. São conversas de vida e sobre a vida para ouvir no Público todas as terças-feiras a partir de 27 de janeiro. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida.
Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.